Bitcoin foi criado em 2009 por Satoshi, né, o Satoshi Nakamoto, que a gente comentou na primeira parte do vídeo, em resposta à crise financeira mundial que tivemos, né, governos imprimindo dinheiro em massa, né, para ajudar instituições falidas, né, galera, roubando o poder de compra das pessoas e entregando para os mais ricos, né, entregando para a galera que tem cacife, tem baba, né. Então, em inglês a gente tem um termo chamado Cantillon Effect, que é basicamente quando você tem proximidade à impressão do dinheiro, né? Quando você tem bastante grana, você consegue ter proximidade a bancos centrais, né? E consegue com isso financiamentos que pessoas normais como eu, como você, não conseguem, né? Então, financiamentos com taxas de juros muito baixa e esse tipo de coisa, então, enfim, no meu canal eu comento muito sobre isso, né? Então, se você quiser ficar ligado, já sabe. A maior parte das criptomoedas de todas, aliás, a maior criptomoeda de todas, né, o Bitcoin no caso, possui mecanismos monetários e tecnológicos para garantir que seja cumprido o seu código, né, sem interrupções. Então, o Bitcoin ele foi desenvolvido pelo Satoshi para poder continuar funcionando 24 horas por dia, né? 7 dias por semana, 360 e tantos dias por ano, né, galera? Então, ele não para, toda hora ele está lá funcionando sem parar. Então, você se torna dono de um banco ao possuir uma carteira, né, uma wallet, e aí você se torna praticamente o seu próprio banco, porque 24 horas por dia você tem acesso ao seu dinheiro, né? Aos seus fundos, né? Então, o verdadeiro um verdadeiro banco de dados imutável, né? Ou seja, depois que as informações são inseridas na blockchain, não tem como alterar barra modificar, distribuído de maneira pública, onde todos têm acesso a todas as informações em todo o tempo, né, galera? Então, isso aqui é um fundamento muito bom das criptomoedas, né, do Bitcoin, né, em si. Você tem acesso a todas as transações que foram realizadas na blockchain desde 2009, né, desde a primeira que o Satoshi enviou ali uma quantia de bitcoins para a primeira pessoa que recebeu, né? Então, você tem todas as transações listadas e você pode verificar na hora que você quiser, né? Então, a gente tem um jargão, né, no mundo das criptomoedas que significa basicamente assim: don't trust, verify, né? Que do inglês significa não confie, verifique, tá ligado? Então, basicamente é esse o poder que você tem de verificar tudo que está acontecendo na própria blockchain, né? E com isso você consegue verificar que todas as informações são válidas e verdadeiras, né? Então, mas quais são as informações que o Bitcoin guarda, né? O que é que ele guarda nesse banco de dados dele, né? Essa blockchain dele. Então, na sua blockchain, o Bitcoin guarda dados de transações que foram realizadas desde o seu início, né? Como eu comentei com vocês. As informações são adicionadas em um mecanismo conhecido como mineração, onde os mineradores validam as transações e adicionam blocos de transações na blockchain do Bitcoin, né? Os mineradores eles fazem essa importantíssima parte da network do Bitcoin, né, da rede do Bitcoin, que é simplesmente validar as transações e adicionar novos blocos aos blocos anteriores, né? É uma cadeia de blocos onde eu vou explicar para vocês agora como é que funciona. Então, os mineradores, por sua vez, têm um papel fundamental na rede, né? E por isso são recompensados, né? Os mineradores são recompensados. Cada vez que um bloco novo de transações é adicionado aos blocos anteriores, né, eles recebem uma recompensa pré-estabelecida pelo Satoshi. Então, o Satoshi Nakamoto ele desenvolveu esse mecanismo de recompensa dos mineradores, né? Os mineradores eles recebem uma quantia de Bitcoin a cada 10 minutos. Por quê? Porque a cada 10 minutos são adicionados um novo bloco na rede do Bitcoin, né? Um novo bloco com todas as transações que foram enviadas ali naquele período de 10 minutos,
Não são todas, mas para que você entenda de maneira clara, finge que são todas, beleza? Mas não são todas. Você pega uma boa parte das transações que são feitas dentro de 10 minutos, insere dentro de um bloco, e esse bloco é adicionado aos blocos anteriores, né? Então, a cada 10 minutos tem um processo que os mineradores são recompensados.